também é algo utópico, porque até agora o homem continuou o mesmo. O homem não mudou nada. O homem de hoje é o mesmo homem de milênios atrás. Então, não podemos esperar muito do ser humano, né? Consequentemente, nós acreditamos que podemos ter sempre uma sociedade ideal, embora, até o momento, essa sociedade ideal não tenha aparecido. Ora, se nós acreditamos na possibilidade de uma sociedade ideal, é um mito que nós criamos. É uma espécie de religião, uma religião profana. Ou seja, um dia teremos uma sociedade ideal onde todas as pessoas serão participativas, todas as pessoas serão generosas, não haverá qualquer motivo de homicídio, de crime, as pessoas serão solidárias. Será que um dia nós chegaremos a isso? No entanto, acreditamos que sim. Olha ali uma religião mundana. Olha ali uma religião profana. Então, essa necessidade é inerente ao ser humano. Legal, muito interessante a conversa. Eu acho que agora o próximo a falar seria o Jalmir, que levantou a mão, só que ele desligou a câmera dele, eu não sei se ele está presente ainda. E aí depois a gente, antes de começar uma nova rodada, eu falo alguma coisa e depois eu já vi que o Camilo levantou a mão e acho que o Guaraci também. Estou presente. Eu gostaria dos comentários de Walter sobre a questão do surgimento desse pensamento, né, hindu, digamos assim. Porque determinados povos, se você pegar os gregos, o que caracterizou os gregos de 600 anos antes de Cristo, que vem Tales, até a conquista, né, dos gregos pelos macedônios, que foi 320 e pouco antes de Cristo, ou seja, ela demorou uns 300 anos, incluindo aí os pré-socráticos, para poder atingir o auge do pensamento. E muito se questiona como é que uma civilização ela conseguiu atingir aquele tipo de maturidade, né, de pensamento aí filosófico, né, basicamente, e como é que surgiu aquele tipo de civilização. Talvez, né, as explicações são várias, o tipo de geografia, né, muito característico ali das ilhas gregas, o comércio intenso, tudo ele tem propiciado, né, uma efervescência de pensamento e a formação de cidades-estado, né, que foi uma das características, né, simples, não eram reinos, eram cidades-estado, que deu aquela característica toda do pensamento grego. Quando a gente vai para o pensamento hindu, a gente vê que foi um período de maturação muito mais longo. Então, você vai ver o hinduísmo, 5.000 anos antes de Cristo, o vedismo, 2.000 anos, como o Walter colocou, o brahmanismo, do século X ao século XII antes de Cristo, o budismo, 600 anos, quer dizer, é um período de maturação aí de 3.000 anos, 10 vezes maior do que o grego, né, para produzir toda essa riqueza mitológica e diversidade de pensamento. Mas, assim, o que é que propiciou, Walter? O que é que poderia ter ajudado, assim, aquele povo daquela região ali, que hoje é a Índia, né, ele ter contribuído para esse tipo, assim, de mitologia, mitologia, e a gente vê que o pensamento grego ele é espelho do pensamento, né, hindu. A gente pensa que é original, mas parece que surgiu antes. Não foi original. Então era isso o que eu gostaria de ouvir, assim, os seus comentários. Inclusive, essa necessidade que nós temos é uma segurança, isso é fundamental. Olha, o que eu admiro muito. Heitor, baixa aí, Heitor. Tu precisa escutar uma coisa aqui, cara. São certas antecipações. Né? Por exemplo, na mitologia grega,
você tem Hefestos, ou Vulcano, ele construiu um robô na época. Um robô, o que é isso? Antecipação da inteligência artificial. Hoje nós até sonhamos com um robô que possa prestar serviço a nós, né? Que tome conta da casa, que faça comida, que converse conosco, troque ideias. Veja só até que ponto chega a necessidade do ser humano que transfere para a máquina certas necessidades do próprio ser humano. Não é verdade? Então, um robô amigo, um robô que o acolha, que tenha sentimentos, realmente é fantasia. Mas é uma fantasia que o homem cria para seu próprio conforto e segurança. E é por isso que isso me extasia de qualquer maneira. Isso me maravilha, porque, na verdade, nós somos seres que precisamos de certas certezas, embora saibamos que possam ser mitológicas. Ok, então eu acho que eu vou comentar alguma coisa, porque seria a última da rodada agora, e aí a gente pode começar uma nova rodada de colocações. O que eu tinha me chamado a atenção, Walter, no que você me falou, que eu até anotei aqui logo no comecinho da sua fala, que você falou que a mitologia é uma religião que não deu certo e a religião é uma mitologia que deu certo. Né? E aí eu tinha ficado com uma inquietação aqui, mas aí durante a sua fala você esclareceu quando você diz, e agora que você também respondeu algumas colocações, principalmente a do Alexandre, né, sobre essa importância do mito para também o pensamento científico, né, que a ciência também se aproveita do mito, que o próprio materialismo também e as nossas aspirações sobre como deve ser uma sociedade ideal, todas elas apresentam formas de pensamento que se assemelham à religião, né? E aí eu concordo totalmente com isso, né? Isso aí já é uma superação dessa dicotomia entre religião e mito, ou entre religião e ciência, né, que são dicotomias que geralmente a gente costuma colocar assim, bem separadas umas das outras. Né? A gente costuma dizer que religião e ciência são coisas bem diferentes, mas de um ponto de vista histórico da história da ciência isso não é tão correto, né? E até de um ponto de vista contemporâneo mesmo também é difícil, né? Hoje eu tendo a pensar bastante alinhado com as escolas que assim são um pouco mal afamadas, né, que são aquelas pós-modernas que o pessoal chama de pós-modernas e que muitos dizem que elas equivalem a uma dissolução dos costumes e da moral e o fim da sociedade e o apocalipse, etc. e tal, mas na verdade é uma crítica muito construtiva que eles fazem e que está relacionada ao tema de hoje, está relacionada ao fato de que a gente chegou à conclusão de que simplesmente a gente não vai conseguir fundar nenhuma visão científica do mundo em bases de certeza. A gente não vai conseguir chegar a uma afirmação ou uma ciência universal que abarque todos os anseios humanos e todas as necessidades humanas e garanta a resolução de todos os enigmas humanos. Isso não vai acontecer, né? E é esse tipo de realização que dá a brecha de novo para ressurgir esses interesses pela intersecção entre o mito e a ciência, entre a religião e a ciência, e que eu acho que é muito importante para pensar isso. Por isso eu gostei bastante desse tema aí, que eu não entendia nada não sei nada sobre a filosofia hindu, né? Mas que você vê é muito rico, né? Muito rico. E eu acho que não tem como a gente olhar assim e pensar, poxa, mas é um pensamento religioso, mas fala bastante de... A ciência superou isso, muito pelo contrário, a gente ainda está imerso muito nisso. Inclusive tem uma série muito legal que está no Netflix, que ela chama
nome dela é... Putz, eu esqueci o nome dela agora. Eu vou lembrar o nome dela e eu vou compartilhar com vocês depois. Mas ela é uma série que ela basicamente ela é meio futurista, assim, ela vai brincar um pouco com a nossa visão científica do mundo. E aí tem um dos... Black Mirror chama, lembrei. E aí um dos episódios lá ele mostra uma pessoa que está com uma doença terminal e aí ela consegue, por causa do avanço da ciência e da tecnologia, ela consegue fazer o upload da consciência dela para um mundo virtual, que é como se fosse uma realidade virtual para onde ela joga a consciência dela e lá ela não morre mais. Então ela estava numa doença terminal, ela nem interagia aqui no mundo real mais, né? Ela ficava viva basicamente por máquinas e aí ela toma a decisão de ser transferida para essa realidade virtual aí, né? E veja, isso é uma esperança concreta da ciência. Isso é uma esperança concreta da ciência hoje, poder fazer isso. E quem que vai dizer que isso não é uma mitologia? Vou colocar, por exemplo, o que deixa muito claro que isso pode ser uma mitologia é você contrastar isso com uma visão religiosa de mundo. Por exemplo, se vamos pegar uma religião, a religião cristã. Se o cristianismo estiver correto, que a alma sobrevive à morte do corpo e que ela não é material, nunca vai ser possível você fazer o upload da sua consciência e você virar um software. Isso nunca vai ser possível. Então, quando você vê séries que brincam com essa visão científica do mundo e que colocam meio que como uma esperança, que a esperança está na ciência, ó, a esperança para o fim da morte, com a morte da religião, com a morte de Deus, agora é a gente talvez fazer um upload da nossa consciência na nuvem, e aí a gente vive num paraíso artificialmente criado por nós. Então, quem vai dizer que isso é uma aspiração que inspira a visão científica de mundo e cientistas e traz um pouco de esperança, sei lá, vamos dizer. Então é difícil separar visões religiosas de visões científicas. É só isso. Os comentários meio dispersos aí. Não sei se o Walter quer colocar alguma coisa, senão a gente já passa para a próxima rodada. É verdade. A gente pode matar a crença em Deus, mas não mata a esperança de um mundo melhor. Quer dizer, permanece sempre a esperança. Seja com a morte de Deus, ou com a afirmação do seu nós temos sempre a esperança de um mundo melhor. Só que há determinadas áreas da história em que nós nos sentimos tão infelizes que aspiramos para um fim do mundo. Aí vem os diversos apocalipses. Apocalipse não é fim do mundo. Apocalipse é revelação. Não é o juízo final. Então, Apocalipse sempre se renova, que é uma demonstração de que o ser humano não está satisfeito com o que está acontecendo, achando que o mal está superando o bem. Então, essa necessidade de que o mal se acabe ou se reduza traz a necessidade de um fim de mundo, onde os bons serão salvos e os maus serão condenados. Até se fala em disco voador que vem buscar as pessoas boas e levar para outro planeta. Quer dizer, são fantasias que o homem cria justamente para auxiliar a sua desesperança e mostrar que há sempre um pouquinho de esperança na mais cruel desesperança. Então, por isso é que a gente não pode dispensar dessa esperança que pode ser traduzida sob as formas mais diversas, na crença da humanidade que um dia será realmente ideal ou na crença de algo que coordene todas as coisas, só que nós não compreendemos como essas coisas são assim. Essa é a minha interpretação. Ok, obrigado. Então vamos passar para uma nova rodada. A gente já até entrou mais 2 membros aí, talvez eles participem também, o Aurélio
E o César. O Camilo, se eu não me engano, foi o primeiro a pedir a palavra. Bom dia a todos. Eu entrei atrasado um pouquinho, porque tive algumas coisas para resolver agora de manhã, mas estou acompanhando aqui o finalzinho da sessão. Tranquilo, tranquilo. E aí Isso, primeiro o Camilo e depois o Guaraci. Obrigado. Camilo, tá com a palavra. Você tá mudo, tá, Camilo? Acho que tem que tirar o mudo do seu... Quem vai falar? Agora, tá ouvindo? O Camilo. Estamos ouvindo, Camilo. Pode falar. Olha, a questão das religiões, as Sagradas Escrituras foram desenvolvidas através de alegorias. Isso mostra que Deus nunca veio aqui e nunca disse nada a ninguém. Mas para que falasse, foi necessário que nós aplicássemos sobre ele a tentativa do sentido que nós mesmos criamos. Para nós que discutimos o assunto, uma dúvida deve chamar a atenção. Ninguém consegue fugir dessa dúvida através desse tema, porque todos aqueles que mais estudaram e estudam sentem-se inseguros ao eliminar essa dúvida, optando categoricamente por tal ou qual afirmação. Agora eu vou fazer aqui uma coisa quanto o que disse o Alexandre. Fazer aqui uma comparação. Você tem um filho. Paga todos os estudos desse filho. Tudo que foi necessário fazer, você fez para essa pessoa. E esse filho, tudo que vai fazer, vai precisar de você. Essa pessoa não se definiu. Então, esse pai não vai ficar satisfeito com essa pessoa. É o caso do Alexandre. A pessoa que não tem religião nem nada, são pessoas autossuficientes, pessoas que auto se afirmam em si mesma, e Deus vai ficar muito alegre, que vai dizer, olha, eu te dei inteligência, raciocínio, e tudo que você vai fazer e precisar, você vai recorrer a mim? Não, você é autossuficiente para recorrer a você mesmo. Aí Deus vai falar, olha, parabéns para você. Muito obrigado, é isso. Por favor, Fábio, eu fui, de alguma forma, citado, e eu queria somente dar uma explicação. Foi citado, pode falar. Eu acredito profundamente em Deus e recorro a Ele com muita frequência. Eu não tenho a religião, é diferente. Não é? Só isso. Beleza. Eu também concordo com você, Alexandre. Eu não tenho religião. Eu sou livre pensador. Então, consequentemente, o que eu vejo é a necessidade que as pessoas têm de algo significativo. Pode ser. Eu esqueci de dizer, fim do mundo, o nome é Armagedon. Então, Armagedon é que é fim do mundo. E Apocalipse é apenas a revelação. Tá? Então, consequentemente, não é que a religião seja uma necessidade. A necessidade é sentir de que há algo que tem significado na vida. Isso é que é necessário. Tá? E daí para a religião é algo que religa ao todo. Religião, algo que religa ao todo. Agora, religião como doutrina é outra coisa. Tá bom. Pela ordem seria o Guaraci agora e depois temos o César. É isso, César? Você está levantando a mão para entrar na fila? Perfeito. Bem, então, Guaraci. Pois não, é o seguinte. Há tempos atrás, quando eu fazia parte do Conselho Regional de Odontologia,
fui designado pelo presidente para uma conferência produzida pelo desembargador Nildo Neri para baixar a maioridade de 18 para 16 anos, devido naquela época já o alto índice de criminalidade, quanto mais agora. E estava cheio lá, gente que não sei o quê. Fiquei na frente, não sabia nem, me deram um lápis, deram um caderninho, sabe? E nós, 2 juristas para defender para 18, 2 juristas para defender para 16, e ele como mediador. E perdemos de 4-3, mas o público todo foi a favor de manter 18 anos. Depois eu fui aos magistrados de onde vinha, mas, senhores, o caminho não é esse, reduzir a maioridade. Que uma mulher grávida, pobre, subnutrida, pode gerar um ser sadio? Eu disse, não. E qual é o caminho? O caminho é educação a priori. Eles concordaram comigo. E hoje temos 6 países, no mínimo, que são exemplos de saúde e de educação de primeira, gratuita. Veja que a humanidade está modificando. É certo que são poucos países, mas está melhorando. Então, Singapura, Austrália, Finlândia, Coreia do Sul, Quebec, paga-se muito bem ao corpo docente para ele criar aquelas invenções, métodos, e depois, mais ainda, para disseminar em todas as universidades daquele país, de graça. Estimula-se o adolescente, o jovem, também a criar, né? E premia-se também. Ora, isso é importante para... E na saúde ainda mais. Paga-se perfeitamente bem e gratuita. Agora, há pouco tempo, tem uma filha que estava com problema, o Bradesco recusou-se a pagar. Ela botou na justiça, quer dizer, você paga a vida todinha, quando precisa. Quer dizer, isso é um país realmente esdrúxulo e desumano. E precisamos também acabar com o processo ditatorial dentro do nosso instituto. Escolhem-se membros, mas não se reúnem, não se dialogam. Isso não é correto, não é bom, não é saudável para todos nós. Então, já me considero um sócio emérito, que já tenho mais como volto também, tanto na academia de ciências como no instituto, e precisamos de união, precisamos de discussão, como estamos fazendo agora. Isso é muito importante. Dialogar, concordar, discordar e assimilar conhecimento e humanismo acima de tudo. Muito obrigado. Ok, obrigado, Guaraci. Agora, então, será o César e depois o Aurélio Molina. Bom dia a todos. Estão me escutando? Bom dia. Apesar de não ter participado de toda a palestra, mas o finalzinho dela, que agora se levantou a bola para eu cortar. E eu estou na minha mão com um livro do mestre Roque de Brito Alves, que diz o seguinte: o humano e a cultura humanista. Trabalho apresentado na sessão 30 de novembro de 2015 na Academia Pernambucana de Letras. Inclusive, ele me deu esse livro, está aqui a assinatura dele, pessoalmente, dado a mim. Eu conversava muito com ele em Casa Forte, na casa dele. E aqui, um livro fininho, acho que foi a última obra dele antes de falecer. E aqui ele escreve alguns tópicos e eu gostaria de ler, porque eu acho que vem a calhar com a discussão de hoje, apesar de não ter escutado toda, mas o finalzinho parece-me que é bastante interessante. Se você estiver escutando o grajado de uma sabiá ao fundo da minha voz, é porque, graças a Deus, ela fez um ninho aqui na minha garagem, está com 3 pássaros novinhos, estão nascendo, desenvolvendo, então ela está bastante temperamental. Então, se vocês escutarem o som dela, não se preocupe, é ela que defendendo a cria dela. Vamos lá. Item 6. O denominado mundo virtual é desumano e não gera cultura. Abre aspas. Em geral,
o atualmente denominado mundo virtual, entre aspas, dominado por sofisticada tecnologia, é desumano. Não gera cultura. É um mundo de informações que é muito útil para acumular conhecimento, porém não o saber em termos culturais. Entendemos que tal mundo nunca irá gerar ou fazer nascer um gênio como Dante, Shakespeare, Kant, Beethoven, um Da Vinci, um Rembrandt, um Einstein. E no outro item ele diz o seguinte, um parágrafo do item que ele fala aqui, que eu vou ler, muito interessante, que eu acho que vem a calhar. A inclusão das paixões na cultura humanista. A história da humanidade como história das paixões, os demônios e da alma. E ele fala aqui, sustentamos, abre aspas, sustentamos, inclusive, que a história da humanidade foi e ainda é mais a história das paixões que do uso da razão, do domínio das ideias. Assim foi o amor pela verdade que fez nascer a filosofia na Grécia Antiga, o amor de Deus que originou a mística na Idade Média, o amor pelo belo que gerou a glória da arte na Renascença, no início dos tempos modernos, e a paixão pela liberdade fez explodir a Revolução Francesa do século XVIII e os grandes movimentos sociais humanitários a partir do século XIX até nossos dias. Realmente, sem paixão, o mundo não cria, não inova, não reforma, não se projeta no tempo histórico para alcançar o futuro. E nessa discussão, ele aborda aqui, na problemática da mesma forma que existem 7 pecados capitais, luxúria, preguiça, avareza, inveja, ódio, gula e ira, existe também o que denominamos os 4 demônios da alma, que são o ódio, a inveja, o ciúme e a vaidade. Infeliz inimigo de si mesmo, enquanto o último, a vaidade, torna-o ridículo em sua arrogância de pavão humano, preguiçoso, sempre alvo da zombaria e desprezo. Então, na verdade, esses institutos que eu trouxe aqui, que está citado por Roque de Brito Alves, eu venho encontrando assim essa discussão tanto nas escrituras sagradas, como nesse livro A Alma Imoral, como nos livros que eu tenho relacionado ao objeto de estudo, que é o desenvolvimento do raciocínio moral. Então, nesse sentido, para mim, a ciência, eu me reporto à questão, eu já falei isso aqui, quando diz assim na escritura, não deverás comer da árvore do conhecimento. E aí o homem vai, come e peca. Então, a ciência, para mim, segundo um livro que eu li, diz o seguinte, a ciência é a razão buscando a inteligência, mas não pode se desconectar da espiritualidade. A espiritualidade, religião é invenção humana, espiritualidade é natureza humana. Então, quando o Alexandre se posiciona que não tem religião, mas tem uma conexão com o divino, ele está mostrando a sua espiritualidade. Isso veio muito antes de toda a estruturação da civilização judaico-cristã, mesmo antes de Cristo, o homem já se relacionava com a espiritualidade. Então, eu acho que o mundo virtual, que, segundo Roque, não é bom porque não produz sabedoria, pode trazer conhecimento. Nesse sentido, eu gostaria de deixar registrado o seguinte, o meu pensamento é o seguinte, que a moral, eu costumo dizer isso, para mim é o passaporte da eternidade, da boa eternidade. Muito obrigado, satisfeito pela oportunidade. Okay. Muito bem. Obrigado, César. Muito bem, muito bem. Só, Celso. Agora o Walter quer fazer uma colocação e depois a palavra está com o Molina, tá? Por favor, Walter, depois o Aurélio. É só uma observação. A mística não começou na Idade Média. A mística começou desde a época dos Vedas.
Então, é falso dizer que a mística começou na Idade Média, de maneira alguma. Isso foi equívoco de Roque. Ok, agora, Molina, por favor, está com a palavra. Inclusive, ele diz que se originou na Idade Média. Na Idade Média, a frase é justamente essa. Está errado. O amor de Deus que originou a mística na Idade Média. Pelo contrário. A mística Então, a começou citação do nosso finado Roque de Brito Alves. Muito antes do cristianismo. Muito bem. Muito antes do cristianismo. É real humano, né? Bom, Vamos fazer uma sessão de mediunidade para ver se ele aparece para corrigir essa citação. bom, se você acreditar, né, que não é um Eu inconsciente. acredito porque, pelas evidências das pesquisas... Depende Não, do médium. Se o médium acredita, pelas evidências das pesquisas que estão sendo feitas aí e com possibilidade de serem replicadas aqui na Universidade de Pernambuco, segundo Guilherme Velho, parece-me que há evidências de que realmente existe comunicação entre enlutados e pessoas que partiram. Mas vamos pesquisar primeiro, né? Para saber se... Isso, por favor. Então, Molina, de vez agora. Bom dia a todos e todas. Bom dia, bom dia. Eu estou aqui arrasado, porque resolvi fazer compra de manhã, não botei a reunião na minha agenda, fui atropelado para os afazeres de casa e esqueci da reunião. Estou aqui arrasado porque é um assunto que é capital para mim hoje, não é só importante, ele é capital na minha vida. E perder a visão de volta e os comentários de vocês, eu não sei, estou aqui, eu estou pensando em várias chantagens para fazer, para ver se eu consigo ouvir. Você gravou novamente? Você gravou, Jaumir? Aliás, Jaumir, você está com uma voz diferente hoje, você está parecendo muito com a voz de Fábio hoje. Foi a Covid, foi? Não, Ele está não. usando um sprayzinho, é um sprayzinho que ele está usando aí, que eu vejo colocar. Tá igualzinho a Não, mas Fábio eu tô agora. rouco. É um spray de transcodificador da voz. Você está gravando? Alguém que está gravando? Tá gravada. Está gravada? Tá gravada. E Walter vai mandar os slides para... Não, mas eu queria ver a apresentação de volta e os comentários de vocês que eu perdi. Eu não posso carregar para o túmulo uma perda dessa. Não posso. Mas, então, por favor, o Jamir, se volta a autorizar e os nossos amigos também do nosso Instituto autorizar, eu gostaria realmente de ver essa gravação, tá? Veja, vou compartilhar um pouco da minha atual visão, do meu modo de ver, em relação à sabedoria ocidental, né? Eu estou convencido, posso estar errado, mas estou convencido que essa sabedoria ela é remanescente daqueles que restaram, ou do que restou um pouco de algum dos últimos catástrofes planetárias. Tá? Possivelmente, tudo leva a crer realmente que a gente teve algo semelhante ao dilúvio, uma série de indícios, não diria evidência, mas uma série de indícios realmente que a gente teve alguma coisa muito súbita, né? Alguma catástrofe planetária que realmente arrasou as várias civilizações e o conhecimento que poderia ser considerado pré-histórico, na verdade é a história que está enganada, a história é muito, muito mais antiga do que a história oficial. E talvez, estou levantando como hipótese, exatamente porque eles estavam em lugares mais altos e escaparam de alguma forma dessa catástrofe. E essa sabedoria, cada dia me espanta mais, ou me extasia mais, ver que quantas coisas que eles afirmavam nesse conhecimento oriental, nessa sabedoria, nessa filosofia oriental, que hoje a física de ponta, a ciência oficial confirma que sim, tá, eles estavam corretos. Isso é realmente impressionante. Como um pensamento, um conhecimento, o falas, os Vedas, o Veda não a parte escrita deve ter o quê? Volta, 4.000 anos, né? Mas o conhecimento que inspirou a escritura dos Vedas, ou dos Vedas, né, é dito que é muito mais antiga.
Pelo menos é o que se diz na tradição. Como é que eles podiam saber o que a ciência oficial, principalmente a física quântica, hoje assume como uma verdade científica provisória? A última que eu fiquei extasiado foi em relação ao ON, né? Algumas cabeças da NASA, alguns cientistas mais avançados, acreditam realmente que o eco na Bíblia, no início era o verbo se fez carne, né? Que que os orientais acreditam que é o som criador, né? Que é o som emanado pela divindade e que criou esse universo, como se assemelha ao ON. É impressionante como se assemelha ao ON. Isso é a mais recente. E essa sabedoria, e aí eu vou um pouco também concordando com o Walter, né? Eu acho que ela sai desse Oriente e ela semeia o conhecimento do Oriente Médio, ali da Mesopotâmia, depois vai para os egípcios, dos egípcios vão para o grego, entre os egípcios e o grego contamina um pouco, tá? E cria também, subsidia um pouco a criação, na minha opinião, do judaísmo, que por sua vez contribui para a fundação do cristianismo. Depois dos egípcios do Egito vai para os gregos, dos gregos depois vai para Roma, de Roma fica um período meio confuso, mas tem um pouco pelo Islã, depois do Islã vai para o Renascimento, né? E chega a física quântica. E é a mesma coisa dita de forma diferente. Isso me impressiona muito. E me impressiona na ciência, né, como alguns nomes da ciência assumem que o seu conhecimento foi inspirado nessa mesma sabedoria oriental, né? Não sei se Walter deve ter falado isso, né? Como Oppenheimer, né? Um dos pais da física quântica e um dos pais da bomba atômica, né? Que era um leitor, aprendeu sânscrito para ler melhor o Bhagavad Gita, né? E dava o Bhagavad Gita para todos os seus participantes, o participante do projeto Manhattan, ou quem o visitava, né? Ele mandava ler. Né? Há uma suspeição nunca confirmada que Einstein nunca confirmou, mas pelas falas dele, eu acho que Einstein bebeu, tanto do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, bebeu nessa fonte também. E Jung assume que bebeu, né? Tá? Schopenhauer assume que bebeu, e outros não assumem que bebeu. Mas quando você lê o que eles disseram e você lê o pensamento oriental, você claro que ele bebeu. E ele só negou essa fonte. Como Kant, como Hegel, tá? Como o próprio Sir Isaac Newton. Tá? Para mim é muito claro quando você lê que esses caras leram apenas uma tradição ou por uma característica humana, uma fraqueza, deixaram de citar a fonte, né? E colocavam como. E aí eu vou também discordar de Roque, a quem eu respeito muito também, que acho que essas mentes estão pululando a toda hora e a todo momento. Não é privilégio de alguns. Eu acho que todos nós temos esse potencial. Mas, enfim, eu volto aqui a dizer a minha dor de ter perdido a exposição de Walter e a contribuição à discussão de você. E gostaria, Walter, Jalmir e agora Fábio, tá? Eu gostaria de me colocar, fazer um bate-papo, uma provocação aqui, normalmente tá, uma espiritualidade baseada na ciência, que é a minha grande bandeira, tá, para colocar sobre o crivo de vocês. Tá? Eu gostaria que, se depois tivesse uma vaga na agenda, eu gostaria de colocar o que eu penso hoje, tá, dessa aproximação, uma espiritualidade baseada na ciência, para ser criticado por vocês. Tá? Mas peço provocação de pronto aceita. Obrigado, João. Mas peço perdão a todos, viu? Foi uma falha imperdoável. Peço perdão, mas sei que foi imperdoável. Não botei na agenda, fui fazer compra e entrei na corre-corre. Tá? Quando sentei, fez o computador e que me lembrei. Perdão. Tá? Mas vou degustar, se Jalmir compartilhar, vou degustar. Tá? Amanhã mesmo, hoje mesmo, no horáriozinho que só estiver aqui,
degustar o que eu perdi. Tá? Muito obrigado. Tá? E desculpa pelo tempo. É só entrar no grupo do IPPP, né, que vai estar lá, a gravação fica disponível por 30 dias. Tá Mas bom, eu vou ótimo. procurar colocar um link também no YouTube. Por favor, pronto. Vou me lembrar. Os velhinhos, assim, relembrar como é que faz os velhinhos têm mais dificuldade. Se você puder ajudar os velhinhos aqui, a gente agradece. Mas obrigado e perdão pelo tempo. Beleza, obrigado, Molina. Eu acho que a Rosadélia levantou a mão agora, então seria a próxima, se eu não me engano, ninguém mais levantou a mão. Rosadélia, por favor. São os toques rápidos. São tantas opiniões, não é? Tanta coisa que acontece, mas eu queria deixar uma frase para vocês que eu ouvi e que achei muito interessante, e que eu acho que é bem verdadeira, que eu acho que define a religião. Quando o homem pensa em Deus, existe uma cúpula de privacidade entre ele e Deus, que nem os anjos, nem os santos do céu penetram naquela intimidade. Isso é que eu acho que é religião. É uma cúpula de privacidade. É você e o Pai. Eu achei muito interessante quando eu tomei conhecimento dessa verdade, dessa teoria. E outra coisa que eu queria comentar são, assim, as gerações normalmente elas tendem a criticar as próximas gerações. O conhecimento a nível de computador, a nível de tecnologia, ele não é profundo. Você não tem ideia da quantidade de crianças geniais que estão nascendo. São crianças de 2, 3 anos dando concertos, dando palestras. Então, essa tecnologia ela não é genial para nós. Por quê? Porque nós não somos nativos dela. É como você querer estudar inglês. Você vai estudar muito bem, vai falar bem, mas vai falar com sotaque. Meus 2 sobrinhos foram morar nos Estados Unidos pequenos. Maria Júlia fala inglês como americano, sem sotaque. Por quê? Porque ela é nativa. Ela foi muito pequena. Felipe fala inglês perfeitamente com sotaque. Então, por mais que você atinja um nível de tecnologia digital, você não é nativo. Não é nativo. Entendeu? Você é aprendiz. Mas ela é perfeita para você entrar em todos os universos, em todos os países, em todas as culturas, em tudo. E outra coisa, outro toque que eu queria falar também dos países perfeitos que conseguiram uma educação exemplar, uma tecnologia exemplar. Vai ver que não tem, com certeza, o tamanho do Brasil, né? Deve ser do tamanho do Ceará, do tamanho da Paraíba, entendeu? Porque o problema do Brasil, antes de mais nada, é que ele é um país continental. Ele é totalmente diferente de ser administrado e governado de um país que tenha o tamanho da Paraíba. Concordam? Não é verdade? É diferente, né? Obrigada. Obrigado, Rosadélia. Eu não sei se mais alguém... O Walter, por favor, então. É muito rápido. É claro que com o aumento cada vez maior da população mundial, aumenta o número de crianças inteligentes, mas também dos medíocres. A mediocridade hoje está dominando até a mídia. Então, é claro, aumenta o número de crianças talentosas e aumenta exponencialmente o número dos medíocres. Agora inventaram as crianças índico. Meu Deus do céu. Então, Leonardo da Vinci foi uma criança índico. Aristóteles foi uma criança índico.
Platão foi uma criança índigo. Newton foi uma criança índigo. São fantasias. Essas crianças índigo têm uma personalidade diferente. Olha, são essas fantasias que, às vezes, complicam a compreensão do ser humano. Beleza, obrigado, Walter. Então, eu acho que foram essas contribuições. Foi muito rico o debate hoje. Eu não sei se alguém mais quer colocar mais alguma coisa. Ou se o Jalmir quer finalizar com alguma consideração, ou se a gente pode já partir para... Tadeu não pediu para falar, não, ou foi impressão minha? Não que eu saiba, mas se ele tiver pedido, desculpa que eu não vi. Pedi não. Tadeu pediu não. Desculpa, então foi impressão minha. Viu? Pessoal, antes de Fábio fazer pediu. Viu? Antes de Fábio fazer o comentário final, é só lembrando que no próximo sábado teremos Reginaldo Hiraoka, vai falar sobre a etnografia dos sonhos. E eu mandei para você, Molina, no seu WhatsApp, uma sugestão de data, viu? Para a apresentação. Aí, se você puder, você me diz. Viu? Ok. Então, era isso, pessoal. Era só para... Jalmir, antes de você encerrar, entre em contato com o Ronaldo, que o Ronaldo apareceu e desapareceu, né? Porque eu vou precisar, viu, de todos os programas dos simpósios do Instituto a partir de 2007. Ele manda para você, viu, toda a programação de 2007 até 2021, porque eu vou incorporar a história do Instituto, né, quando, em janeiro, completar os 50 anos de idade. Então, eu já estou juntando o material, mas estou precisando da colaboração de todos aqueles que participaram durante esses anos todinho do nosso Instituto. Ok. Tá bom. Pronto. Vou devolver a palavra para Fábio, para poupar aqui hoje. Então tá bom. Não, só vou finalizar mesmo, agradecer a presença de todo mundo. Foi muito boa, muito rica a fala do Walter. Gostei muito de ouvir alguma coisa sobre a filosofia hindu e religiões hindus. E agradeço a todo mundo. A gente, final de semana que vem, estará de volta. Um abraço, uma boa semana para todo mundo. E é isso aí, gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Muita luz. Tchau, tchau. Perdão mais uma vez. Desculpem, gente. Perdão pelo atraso. Tchau. Tchau.